ação da quadrilha que levou. Tá pronta aí a turma lá de Guaxupé? Pois bem, a Luciana Viana está acompanhando desde cedo a movimentação da Polícia Militar de Minas Gerais na busca por bandidos. Lembrando que tem uma parceria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo, com Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Tem a Polícia Federal que também entrou no caso, não é isso, Lu? Exatamente. WT, boa tarde para você, para todo mundo ligado na tela da Band Brasil, Gente Minas, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e também Polícia Rodoviária Federal de ambos os estados, Minas Gerais e também São Paulo. Neste momento, a informação é de um suspeito preso. Ele que foi preso na divisa, né, entre os dois estados, numa área de mata. Ele estava com outros 3 suspeitos dentro do carro que conseguiram fugir. Fugiram para uma área de mata e neste momento, por terra e pelo ar, a Polícia Militar, a Polícia Civil faz buscas naquela região. Estamos falando da divisa de Minas com São Paulo, já que há indícios de que os bandidos, cerca de 15 indivíduos, são do estado de São Paulo e vieram tocar o terror em Guaxupé, né? A nossa querida pequena Guaxupé, cerca de 52 mil habitantes, uma cidade pacata que passou por esse susto aí na madrugada, entre 3 e 13h40 da manhã. Esse grupo fortemente armado, com carros de grande porte que cercaram ali a cidade. Pelo menos cercaram o quartel, né, da Polícia Militar para que os militares não saíssem e, entre aspas, atrapalhassem, né, a ação deles, a ação criminosa. Por isso eles cercaram ali a Guarda Municipal também e fizeram aquela ação na Caixa Econômica Federal. Ainda não se sabe, viu, WT, se alguma quantia foi levada. Usaram explosivos, porém, apenas a Polícia Federal, já que envolve a agência da Caixa Econômica Federal, é que poderá fazer esse levantamento e informar, divulgar se o grupo conseguiu, né, obter aí o que eles queriam, que é levar ali o dinheiro. Bom, chama atenção, viu, WT? A Polícia Militar aqui de Minas Gerais chegou a dizer o seguinte: achou estranho o fato deles não usarem miguelito, né? Aqueles pregos que eles jogam para o caminho afora para impedir a ação da PM durante a fuga. Bom, são alguns indícios, algumas coisas que já estão sendo levantadas neste momento. Há agora, lá em frente à Caixa Econômica Federal, uma perícia fazendo ali, né, a seleção das cápsulas. Há muitas cápsulas, inclusive, de fuzil. Naquele momento, né, do ataque, moradores chegaram a se esconder embaixo da cama, né? Foram 40 minutos ali de ataque, de susto. Alguns moradores, inclusive, chegaram a registrar algumas ações ali dos bandidos. Bom, neste momento, voltando agora, a informação que chega: 5 carros de grande porte já foram localizados pela Polícia Militar de Minas Gerais. Eles foram sendo abandonados ao longo do caminho durante essa fuga, né, de Guaxupé até Campinas. Esse suspeito foi preso em Campinas. Os 5 carros com placas clonadas, ou seja, carros roubados. Bom, a polícia agora trabalha então com essa investigação, né? O relato também de moradores, o que foi visto ali, né? O que se tem de informação. Lembrando, viu, WT, que aqui em Minas Gerais, né, houve aquele boom, né, desse tipo de crime, o novo cangaço, de 1990 para cá. Os criminosos, né, cercam uma cidade, dominam ali o controle de uma cidade para que possam agir sem interferência das forças de segurança. O novo cangaço, por isso o nome de novo cangaço. Bom, a gente ouviu hoje mais cedo, inclusive, né, o vice-governador de Minas Gerais, que já nas primeiras horas da manhã disse que a polícia já estava atuando. Lembrou que de 2018 para cá houve uma diminuição assim grande no número de casos. Lá em 2018 eram mais de 150 casos por ano, né? No ano passado foi reduzido para 4 casos ao longo de todo o ano. E este, então, em Guaxupé, é o primeiro caso deste ano. O governo do estado dizendo, então, que está empenhado na investigação, localização, punição desses criminosos e, por isso, age em conjunto com as forças também de São Paulo. Bom, neste momento, buscas numa área de mata, na divisa de Minas Gerais
Goiás com São Paulo. Um suspeito preso, 3 que foram avistados, né, na mata, fugindo ali, mas com certeza, pelo que a Polícia Militar disse, já teremos mais informações de pessoas presas. Bom, vamos ouvir agora o delegado, né, que é da Polícia Civil aqui de Minas Gerais, o Marcos Pimenta. Vamos ouvir o que ele diz, ele traz mais detalhes para a gente. WT, vamos acompanhar. Houve a localização de 5 veículos, provavelmente todos utilizados na empreitada criminosa da madrugada. Estes veículos carecem também de preservação, de isolamento da área, o que já foi feito pela Polícia Civil e já foi parte deles, ou na sua totalidade, como é muito dinâmico, eu não vou saber precisar, já foi submetido, esses veículos foram submetidos ao exame pelos peritos. Mas para que isso, doutor? Para angariar indício de autoria. Pode ter material genético, digitais, documentos no interior desses veículos, por isso nós isolamos. Posteriormente ao exame pericial, ao laudo pericial, ao exame feito no local, os peritos retornarão para o centro de Guaxupé, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, visando aí sim a pormenorizar o que houve dentro da agência. A inteligência será também fundamental para a identificação desses indivíduos, né? Seja ali pelas armas, seja pelos carros, né? Os digitais. Então, todo esse material sendo colhido, porque se a polícia conseguir identificar ali um dos suspeitos, sejam 2, 3 ou 4, enfim, é possível fazer alguma ligação com ações criminosas, né? Ocorridas anteriormente. Vamos aguardar, então, a apuração deste caso. A gente lembra, né? A gente lembra, como eu disse agora há pouco, o governador, né? O vice-governador de Minas Gerais lembrou hoje cedo que 4 casos ocorreram ao longo de todo o ano passado, se compararmos aí com os mais de 150 lá em 2018, né? Então há uma ação intensa de Minas Gerais contra esse tipo de crime que nos assustou e muito, né? Lá em 2018, quando houve aquele boom. Vamos aguardar então os próximos passos, WT, e as buscas continuam de formas ininterruptas, segundo a Polícia Militar. Lu, aproveitando que você falou sobre esses números, eu vou pedir para colocar no telão aqui, na verdade pode até ampliar, Guto, os números da Secretaria de Segurança Pública, para a gente ter uma noção da evolução dos crimes. Então, a gente está vendo aqui, em 2016, nós tínhamos, em janeiro de 2016, 25 casos. Num acumulado de 2016, nós tínhamos 252 casos no estado de Minas Gerais. Isso em 2016. Aí, em 2017, você já tem uma redução de 24%. O que tem de importante aqui em 2017? É justamente o uso do DNA. E aí vem a importância disso. Você observa que de 2017 a 2025, os casos foram zerando. Em 2024, nós tivemos um caso só. 2023, 2 casos. Ou melhor, 2 casos. 2022, 3 casos. O evento do DNA, e por isso a fala importante do delegado, que eles entram, por exemplo, no carro e procuram uma guimba de cigarro, um chiclete, algum tipo de latinha de refrigerante, porque foi assim que eles prenderam um dos maiores ladrões de bancos do Brasil, o tal do Giannichini. Eles conseguiram, através do DNA, colocar o Giannichini na cena do crime. Essa que é a dificuldade. Você não consegue prender agora, ok. Mas eu tenho aquele material genético, ele participa de uma outra ação. Eu consigo capturar e consigo colocar ele nessa ação de Guaxupé. Eu queria até aproveitar esse momento, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Brasil Urgente o especialista em segurança pública, o Jorge Tassi. Jorge, seja muito bem-vindo. Prazer estar te recebendo. Muito bom revê-lo. Geralmente nessas ações, o prazer é todo meu reencontrá-lo, geralmente nessas ações, é uma ação cara para a quadrilha. Muito. E eles buscam geralmente um centro de distribuição dos bancos. No caso de Guaxupé, parece que isso não se configura como um local ideal para uma prática desse crime. Parece que faltou algo mais importante para o crime organizado, organização. Então, muitas armas, muitos equipamentos, muitas pessoas, mas não pensaram em 2 fatores. O primeiro fator é, será que tem dinheiro ali? Por quê?
Porque hoje nós não lidamos mais com dinheiro papel. Então, as instituições financeiras, elas possuem pouco dinheiro para que isso possa acontecer, possa fluir no dia a dia do mercado. Então, eles ou têm uma informação privilegiada ou eles deram aquilo que a gente chama de tiro na água, ou seja, perderam tudo aquilo que eles estão fazendo. E existe um outro problema. A própria estatística demonstra. Nós temos um crime e todas as forças policiais do estado de Minas e de São Paulo e do governo federal focadas nessa investigação. Segurança pública é ciência. Essa ciência de investigação vai permitir que nós possamos encontrar quem é quem na cena do crime. Como você colocou o Gianecchini, nós vamos saber todos esses atores ao longo do tempo e automaticamente a polícia vai efetuar as prisões. E a gente observa que o serviço de inteligência vem evoluindo muito e essa integração entre, principalmente, as forças de segurança das regiões sul e sudeste, elas estão trazendo um resultado positivo. No caso de Varginha, nós tínhamos Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, atuando onde 26 bandidos foram neutralizados naquela ação em função de uma informação que a polícia recebeu antes. Nesse caso, não chegou a informação antes, mas nós temos todo um trabalho de inteligência, porque a Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Federal, a Polícia Militar... A coordenação do processo é o que demonstra a excelência dos órgãos policiais. Trabalhando junto, elas potencializam exatamente os seus braços para efetivamente proteger melhor a sociedade. Então, a gente viu na estatística, a estatística não mente. Por que caiu? Caiu porque não é inteligente. Se transforma num ataque direto à sociedade. Então, toda a sociedade vai contra esse tipo de situação. O criminoso que se envolve nesse tipo de crime, ele fica numa geladeira, entre aspas. Por quê? Porque ele não pode aparecer na comunidade porque todo mundo sabe quem é ele. Então, ele tem que desaparecer durante um tempo. Esses caras que praticaram esse crime serão identificados, serão de uma certa forma caçados pela estrutura do próprio Estado, porque eles aviltaram a sociedade, a cidade de Guaxupé, o cidadão de Minas Gerais. Paulo, atenção, tem um chamado urgente, a equipe da Band conseguiu contato com o capitão, o Pierre que está lá? É o capitão Pierre Ribeiro, fala com a gente ao vivo de Guaxupé, ele está na central de comando que foi montada para essa integração, com o objetivo de capturar os bandidos. Capitão, muito boa tarde, obrigado por atender a Band. William Travassos falando. Boa tarde, William. Boa tarde aos telespectadores da Band. Capitão, estamos aqui falando de Guaxupé. Disposição. Eu queria aproveitar e atualizar as informações, porque as coisas estão chegando para a gente. A primeira informação é que foram 5 veículos capturados, foram encontrados. O senhor já tem mais alguma informação em relação a material apreendido nesta operação? William, desde 1h50 da manhã a gente está no terreno, no fronte, comandando, gerindo as operações aqui ao lado aqui do Sou Major Patrício e demais comandantes no local. Os 5 veículos, como você disse, estão localizados, periciados, até onde a última informação que eu tive pela Polícia Civil e tanto pela Polícia Federal também. Alguns materiais foram arrecadados nesses veículos. No momento eu não tenho essa informação fidedigna, então eu prefiro não estar te passando no momento. O que eu sei é que cápsulas foram encontradas dentro deles, carregadores, eu não sei te dizer o quantitativo exato no primeiro momento. Mas esses veículos foram localizados, já foram periciados, já foram removidos. E, em princípio, na cidade de Campinas foi feito a prisão de um infrator, onde há uma probabilidade muito grande aí de que se tem um vínculo aqui em Guaxupé na madrugada de a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos deu um irrestrito apoio, e fica nosso agradecimento aí à Polícia Militar do Estado de São Paulo por esse apoio aqui. A gente faz divisa, com as cidades, algumas cidades aqui da região aqui do Estado de São Paulo. E em Campinas, nessa ação concatenada das polícias, eles conseguiram fazer a prisão aí de um indivíduo. Sim. Em razão da cronologia aí do tempo, do lapso temporal aí das ações,
Temos Capitão, aí montado esse quebra-cabeça aí dando... eu queria aproveitar, o senhor está me ouvindo bem? O que acontece, capitão? Geralmente nessas ações de Novo Cangaço, as quadrilhas se posicionam nas principais entradas da cidade e procuram neutralizar qualquer tipo de reação da área de segurança, tanto que eles atacaram a base da Polícia Militar. Em algumas ações, eles usaram drones. O senhor poderia descrever como foi esta madrugada no momento da ação? William, eu fui contactado por volta de 1h50, como eu falei, eu acho que na inicial da minha fala aí, 1h50 da manhã, e aí a gente já iniciou os contatos necessários aí para desdobramentos aí do efetivo. Eu comando aqui 8 cidades, além de Guaxupé mais 7 cidades aqui na região. Desdobrei isso ao comando do batalhão, que fica em São Sebastião do Paraíso, e daí a gente desdobra também para outros esforços aí, de Poços de Caldas, que é a sede da nossa região aqui, e chegando até Belo Horizonte para que a gente pudesse ter todo o apoio aí, irrestrito aí, do Comando Geral, do Governo do Estado aí, que nos apoiou aí, a própria Polícia Civil também, tem que deixar marcado isso. Eles, de fato, fizeram uma ação concatenada, concomitante às ações na agência bancária da Caixa. Eles, por cerca de 37 segundos, eles permaneceram nas adjacências do quartel da Polícia Militar e de lá efetuaram vários disparos, atingindo as instalações. O militar nosso, o militar que estava de serviço no momento, no rádio operador, né? No 190 e no rádio operador, ele foi atingido por ele. Olha, perdemos a comunicação. Já voltou? Agora sim, estou ouvindo. Só fazer uma pergunta ao senhor. Esse policial que foi atingido, ele está bem? Sim, William. Esse militar, ele apresentou ferimentos muito leves, escoriações no dorso da mão direita, proveniente de estilhaços do vidro aí da sala de operações. O militar, ele dispensou até mesmo atendimento médico, já se prontificou para atuar, esteve comigo na madrugada toda, inclusive. Então, felizmente, graças a Deus, aí, sem maiores efeitos colaterais em relação a danos físicos, vamos dizer assim, para a minha tropa e para cidadãos comuns também. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Primeiro, eu imagino a carga de adrenalina, né, no momento em que o senhor recebe uma informação dessa, o senhor comandando essa sua equipe, né, com homens fortemente armados, e ter que mobilizar todo o aparato policial e ainda o apoio da cidade do Estado de São Paulo. Eu quero parabenizar pela atuação de vocês, né, porque a gente sabe que nós poderíamos estar noticiando aqui, né, a morte de policiais, e isso é um fato, porque o poder bélico desses homens, nenhuma tropa de patrulhamento ostensiva está pronta para dar uma resposta apta para isso. A gente está falando... Chefe, a informação que nós estamos apontando aqui, num primeiro momento, algo em torno de 15 homens armados com 5,56 e até com calibre .50, é isso? William, exatamente. A questão do calibre .50, informações que eu obtive, né, dentro de comunicações internas aqui, é que houve a localização de calibre .50 dentro de uns veículos. No entanto, no terreno, no quartel, próximo ao quartel e a agência bancária, majoritariamente aí, calibres 7,62, 5,56, basicamente isso. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor, né, em nome de toda a nossa equipe aqui, pelo trabalho difícil de ser feito, de dar essa resposta rápida numa cidade pequena. E nós temos ali uma posição estratégica, e eu gostaria que o senhor falasse sobre Guaxupé. Nós temos uma cidade a 26 quilômetros, que é onde teve aquele ataque lá, Muzambinho, não é isso? Muzambinho fica a 26 quilômetros, perfeito? Que nós tivemos um furto de umas armas, inclusive isso está no inquérito, enfim, já está em andamento. Tem, acho que, 2 presos nessa história, não é isso, chefe? Exatamente. Inclusive, eu faço parte da comissão que está atuando, inclusive, na questão administrativa desse militar que foi preso. Perfeito. E aí, para a população entender, porque os carros que foram encontrados, um deles até capotou, está numa estrada de terra.
E aí, quando você está naquele entorno ali de Guaxupé, você tem muitas saídas sem ser pela principal, justamente pelas estradas de terra, e foi justamente por onde eles deram fuga. Exatamente. Eles tomaram sentido aqui, uma região que a gente chama de Serrinha, para o lado da zona rural de Guaranésia, que é ainda Minas Gerais, e no entrocamento aí de mais duas outras cidades, que é Monte Santo de Minas e Aceburgo. Essas duas outras cidades últimas que eu falei, elas fazem divisa ali logo acima ali com Mococa. A gente tem a minha cidade de Guaxupé aqui, que é a sede da companhia, faz divisa com Caconde, Tapiratiba também. Então a gente está bem ali nessa divisa, né, nesse cinturão aí. Mas como eu falei, né, a integração foi total, a gente teve total apoio das forças de São Paulo aí de uma forma, confesso que a gente nem esperava da forma como foi, até porque a gente sabe das dificuldades que está do outro lado também, mas eles não mediram esforços. Fazer aqui menção aqui Capitão Negrini, fazer menção aqui do Coronel Racorte, comandante do Choque, que eu acho que se encontra em São Paulo, capital, fez contato comigo aqui e eu agradeci, né, todo o apoio que foi dado em nome aqui do nosso comandante-geral, Coronel Frederico, Coronel Trajano, comandante da 18ª Região, Coronel Afrânio, comandante de batalhão. Então, assim, foi uma ação concatenada. São Paulo nos enviou aqui na divisa aqui, duas aeronaves de helicópteros, né, de asas rotativas. Essas duas aeronaves fizeram presente aqui, foram fundamentais para a gente. No momento, a gente está no terreno ainda, trabalhando, com né? equipes no terreno rural, com indicativo. Queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor comanda aí uma região extensa, tem uma parte rural, cidades pequenas. O senhor consegue me passar, por exemplo, em Guaxupé, qual é o efetivo que nós temos hoje na cidade de Guaxupé? Para a gente entender um pouco dessa dificuldade de resposta mesmo. A gente trabalha aqui hoje, William, hoje a gente trabalha, como essa pergunta ela foi feita na coletiva de imprensa, a gente trabalha hoje, tem um efetivo na casa aí de 45 policiais militares aqui em Guaxupé, e onde a gente se desdobra no rádio patrulhamento, na patrulha de operações, patrulha rural, o nosso serviço de inteligência, enfim, a gente lança motocicletas, nas 24 horas do dia a gente tem policiamento aqui em Guaxupé. É uma companhia diferenciada, a gente está com, a título de exemplo, a gente está com a maior exportadora do mundo localizada aqui de café, né, na cidade. A posição geográfica de Guaxupé, ela é um complicador, mas também, ao mesmo tempo, ela também favorece essa articulação que foi feita das forças de segurança. O que possibilitou um cerco efetivo. Como eu falei, a gente está no encalço aqui, em princípio temos a informação de 3 homicidados agora na mata, e a nossa convicção é de que a gente irá localizá-los. Pierre, só para a gente complementar, foi um avião que saiu daqui de Belo Horizonte com destino a Guaxupé, onde a gente tem Polícia Federal, Polícia Civil, né? Acredito que as especializadas entraram nesta ação. E hoje o senhor conta aí com o Batalhão de Operações Especiais, que também foi deslocado de Belo Horizonte até aí, e o Pegasus, ou não? Sim, exatamente. Apoio total, apoio massivo da instituição. A gente está aqui com 2 equipes do BOPE, temos viaturas do patrulhamento rodoviário que vieram de cidades como Lavras, Passos, cidades de Poços de Caldas, Alfenas. Estamos com militares da Polícia de Meio Ambiente, militares também do Tático Móvel. Só para você ter um exemplo, da sede do batalhão aqui do 43º Batalhão, aqui a minha companhia está subordinada, que fica em São Sebastião do Paraíso, vieram quase cerca de 10 viaturas, né, que foram formadas, né, com plano de chamada na parte da madrugada, vieram Tático Móvel, equipes da administração, formaram esse comboio para poder deslocar em apoio nosso aqui, muito rápido, por sinal. A gente teve o apoio do Comave, que deslocou aqui com essas equipes, o rádio patrulhamento aéreo, né, no caso do helicóptero, né, que veio de Poços de Caldas, os helicópteros que vieram também de São Paulo. Então, assim, todo o apoio aqui, além eu não posso deixar de destacar aqui o apoio da Polícia Civil,
na pessoa aqui do doutor Marcos Pimenta, o chefe de departamento, e o doutor Perfeito. Gabriel Belchior, que está respondendo no momento aqui pela delegacia em Guaxupé, que estiveram também no fronte o tempo inteiro, não mediram esforço para apoiar os nossos trabalhos, e a Polícia Federal que veio com a sua perícia aqui também, está fazendo os trabalhos até o momento, inclusive na agência. E, enfim, a gente teve uma convergência de esforço. Para enfrentar uma situação de guerra, não é isso? Olha, perdemos a comunicação. Já vai restabelecer a comunicação com o capitão Pierre. Pierre, na verdade, o que você acaba de traduzir para mim foi uma grande mobilização para enfrentar uma ação terrorista, né, dentro do território de Minas Gerais, do município de Guaxupé. Exatamente. Eu acho que a palavra final aqui, William, para quem está nos ouvindo aqui, é que o que define a gente que não foi essa queda, não foi, como foi dito aí, o ataque, define a gente é como a gente se levanta, e a gente se levanta muito mais forte disso. Nenhum militar de cabeça baixa, nenhum militar reclamando de estar passando do horário ou sendo acionado no seu horário de folga, todos com disposição, sangue pulsando na veia, para que a gente possa, da mesma forma, ademais de prender, identificar esses autores, também restabelecer a sensação de segurança para a comunidade local aqui, que é o mais importante para nós. Que Guaxupé volte a ser uma cidade com qualidade de vida para se viver como tem sido há muito tempo. Bom, capitão, que Deus abençoe o senhor, a sua tropa. Eu sei que o trabalho continua, tenha muita força e obrigado, porque a fala do senhor mostra o que a Polícia de Minas Gerais representa para o nosso povo e a imagem que nós temos da Polícia Militar. Que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma polícia, sim, reconhecida no Brasil inteiro, muito pelo talento e a parte vocacional do profissional que atua nela. Então, muito obrigado pela gentileza da entrevista, bom trabalho. O senhor, qualquer novidade, por favor, acione a nossa equipe aqui no Brasil Urgente Minas, aqui na Band. Muito obrigado pela gentileza do bate-papo, capitão. Estou à disposição, obrigado, seguimos firme. Vamos em frente. Bom, Jorge Tassi, está aí. Nós estamos enfrentando, não existe no mundo um tipo de crime como esse, né, de novo cangaço, ou existe? Eu não gosto do tema novo cangaço. Nós estamos romantizando algo que não é romântico, porque Sim. O cangaço histórico, ele tem todo um fundo social. Esses caras não têm fundo social. Esses caras vêm para ganhar dinheiro, para usurpar o Estado e para violentar a sociedade. Qual seria o termo, então, adequado para essa situação de sitiar uma cidade? Esse crime beira aquilo que nós chamamos de terrorismo. Está Perfeito. muito próximo. Por quê? Principalmente nesse caso. Os caras não tinham o que buscar. O proveito do crime vai ser infinitamente menor do que o medo que eles causaram no âmbito da sociedade, do que o risco que eles levaram para as pessoas que estão ali. Para além do prejuízo financeiro que eles tiveram, porque uma operação dessa é cara. Aí, o problema é deles. Sim, perfeito. A questão do crime organizado é uma questão de business plan. Tem que fechar a conta. Não fechou a conta nesse ponto. Então, as responsabilidades internas deles, eles vão responder. E eles têm que responder perante a nossa sociedade. Perfeito. Então, o trabalho concatenado das polícias, ele tem que ser um exemplo para toda a nossa sociedade. O senhor acredita que, quando se trata de ações como sequestro, situações como essa que o senhor falou de terrorismo, nós já temos a expertise para acionar todos os mecanismos e fazer a coisa funcionar? As polícias sabem trabalhar em conjunto. O que às vezes falta é um pouco de disposição política. Que neste caso nós percebemos o ótimo trabalho de todos os órgãos. Então dá para tirar o chapéu para todo mundo que está envolvido dentro do processo. É uma força de Estado organizada para combater a criminalidade. E isso gera uma resposta muito forte. Vamos prestar um serviço social, eu acho importante, um serviço para combater essa criminalidade? Esse crime não fecha a conta. Esse tipo de crime só avilta a sociedade. Uma organização que queira praticar esse crime está apenas colocando em risco a si próprio e a sociedade. Na verdade, o que o senhor está dizendo é que tanto o roubo a banco, o sequestro, nós tivemos uma onda de sequestro que começou no final da década de 80, indo para a década de 90, com várias personalidades sequestradas, e em função justamente dessa integração e de um preparo melhor das especializadas,
nós mudamos essa realidade e mandamos um recado para o bandido. Sim. Não tenta sequestro, não tenta roubar banco, porque o prejuízo é certo. Mudou a lógica. A lógica de investigação, como você bem comentou, a ciência de investigação, ela cresceu bastante. Então, o crime está migrando, ele está saindo daquilo que nós conversávamos há 10 anos, 15 anos atrás, para um novo tipo de crime, muito mais vocacionado na área virtual. Esse tipo de crime é o grande foco das organizações criminosas hoje, diferente do que está acontecendo. Então, me leva a crer que nós não estamos falando de uma atuação de um alto nível de organização criminosa, mas de uma organização que foi feita, que foi concebida para essa finalidade, e digo, me parece até quase um ato de desespero. Por quê? Quem conhece de crime, quer seja do lado de cá, onde nós estamos, quer seja do lado de lá, não faria o crime do jeito que foi feito. Hoje nós tivemos uma grande operação no Rio de Janeiro, em várias comunidades, para enfrentamento aos uma facção criminosa que hoje é considerada como narcoterrorista, né, que é o Comando Vermelho. E agora a gente tem a possibilidade de um primeiro comando da capital dando apoio a uma ação dessa. Como o Brasil caminha para enfrentar essas organizações criminosas, e são mais de 80 no país inteiro? Primeiro, focando no processo de inteligência policial. As polícias civis e a Polícia Federal precisam se vocacionar ainda mais, a Polícia Federal já é muito vocacionada no processo de investigação e no processo de perícia, porque é exatamente o indicador científico que vai possibilitar você encontrar quem você queira dentro do processo. Não nos esqueçamos que estamos vivendo ainda numa sociedade Big Brother, numa sociedade onde todos somos filmados, todos somos reconhecidos. Então esse tipo de processo vai acabar chegando à cidade inteligente, aquela cidade que monitora a pessoa para o bem e para o mal. Para o bem, te cumprimentando quando você chega na cidade. Olha, William, você chegou aqui na minha cidade, parabéns. Nós aqui da loja tal estamos te oferecendo um café, vem visitar. Como vai chegar? Ó, o William está entrando aqui, ele tem ficha policial, ele tem isso, ele tem aquilo, a gente tem que acompanhar esse camarada. Então a inteligência está crescendo nesse sentido. Sim, e nós temos software, nós temos equipamentos hoje de reconhecimento. Sim. Inclusive acompanhei num evento que a Band apoiou em Nova Lima, em Alphaville, né, onde as cidades elas tiveram um conhecimento de todo esse recurso tecnológico, e muitas, como por exemplo Nova Lima, Ponte Nova, já usam esse tipo de reconhecimento e monitoramento da cidade. Tem algumas cidades que você chega na cidade, você vai receber esse comunicado, né? E que efetivamente a sua placa vai ser anotada na ponta e você vai ter o seu caminho perseguido, entre aspas, para o bem. Obviamente, se efetivamente você praticar alguma coisa de errado, ele vai saber o seu caminho. Aquelas perseguições policiais que nós enxergávamos no passado, elas não precisam mais acontecer, porque as câmeras conseguem, jogando de câmera a câmera, esse acompanhamento, e a viatura policial está lá na frente esperando o cara pronto para combater o crime. A cidade inteligente. Exatamente. Então esse é o futuro que nós esperamos. Bom, dessa forma. Jorge Tassi, eu sei que você tem. Obrigado, vai dar aula agora? Você dá aula onde? Vou dar aula. Eu dou aula na Universo e em alguns Universo? outros lugares, mas agora é aula na Universo. Olha, obrigado pela gentileza do bate-papo. Obrigado. O senhor passou muito conhecimento para a gente. Quero contar mais vezes com a sua participação aqui no Brasil. Gente, obrigado pela... Estamos inteiramente à disposição e isso é serviço para a sociedade. Não tenha dúvidas disso. E se você tem alguma informação, por favor, 181, Disque Denúncia ou 190 da Polícia Militar de qualquer coisa errada que você está vendo na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Porque segurança pública é um direito de todos. Com certeza. Mas também é um dever de todos nós. E nós precisamos confiar na nossa polícia. Para isso, precisamos nos unir. População e polícia junto, não tem crime que passe. Nós somos juntos, nós Obrigado. somos mais fortes. Não esqueça disso. E a gente não pode desistir nunca. Desistir não é uma opção. Agora eu queria trazer para você uma oferta especial. Aproveita esta oferta imperdível para contratar TIM Ultra Fibra com um preço especial, mas fique ligado porque é por pouco tempo. Contratando 600 MB de ultra velocidade, você ganha 100 megas de bônus para deixar a sua casa mais ultra. E tudo isso por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático. Fala sério, são 700 MB de muita internet por um preço imperdível. Não perca essa oportunidade, a velocidade de sobra para maratonar as suas séries e filmes, jogar seus games, ter ultra estabilidade para toda a família, aproveitar ao mesmo tempo sem travar. Garanta essa ultra oferta
e mude agora para TIM Ultra Fibra. Acesse o QR Code que está na tela ou ligue 0800 880 4141 acessando tim.com.br/TIM Ultra Fibra. Ou então você vai numa loja TIM. Imagine as possibilidades.